Bom dia a todos os nossos queridos companheiros da União da Mocidade Espírita de Niterói e todos aqueles que nos escutam agora. É uma manhã linda, radiosa, e aqui estamos para a apresentação de mais um culto do Evangelho do Lar. Aqueles que não conseguirem, por algum motivo, entrar no culto de hoje, o culto ficará gravado e vocês poderão acessar outros dias, outra hora, a hora que puderem, que ficará gravado no nosso canal da UMEN no YouTube. É só colocar UMEN de Niterói, União da Mocidade Espírita de Niterói. Muito bem. Então, vamos dar início praticamente ao nosso culto de hoje. Queremos dar um abraço amigo a todos aqueles que estão nos ouvindo. Nós temos hoje, o culto vai versar sobre o capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 8 e item 9. Não, item 5 e 9, desculpa. Item 5, o Espiritismo, e item 9, a Nova Era. Então, eu vou ler aqui uma página que eu escolhi, e depois, então, da prece, nós vamos passar a palavra para a Francisca. Então, é do livro Vida Feliz, pelo Espírito de Joana de Ângeles, ditado por Joana de Ângeles Adivaldo Pereira Franco, que diz o seguinte: há um sol brilhando dentro de ti e a presença do Cristo no teu coração. Não lhe empanes a claridade com as nuvens do mau humor, da revolta, da insatisfação. A luz que vem do exterior clareia, mas projeta sombra quando enfrenta qualquer obstáculo. O teu sol interior jamais provoca treva, porque ilumina de dentro para fora, em jorros abundantes. Usando o combustível do amor, tua luz se fará sempre mais poderosa, irradiando-se, abençoada em todas as direções. Permite, pois, que brilhe a tua luz em toda parte. Então, neste momento, vamos elevar os nossos corações a Deus, nosso Pai, a Jesus, Mestre amado, a Maria, Mãe Santíssima, nossa mãezinha querida, que por amor à humanidade permanece sempre consolando os aflitos e auxiliando a todos aqueles que necessitam do seu amparo maternal. E assim, nesse momento de prece e de elevação, queremos pedir para que o nosso momento de hoje seja abençoado, que os nossos comentadores do Evangelho também possam trazer para nós tudo aquilo que prepararam para o nosso culto de hoje. E que Deus, nosso Pai, nos abençoe e ilumine em todos os instantes. Graças a Deus. Vamos passar a palavra, então, agora para a nossa Francisca, que vai fazer o comentário do Evangelho. Aqui. Bom dia, minhas irmãs, bom dia, meus irmãos. Que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas, de nossas horas, de nossas almas. Aqui estamos para mais um culto. Vamos fazer o comentário do capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei.
O item 5, o Espiritismo. Olha que beleza. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar os homens por meio de provas irrecusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias. E daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Vejam, que lindo falar sobre o Espiritismo. É muita responsabilidade, ainda bem que é um pouquinho de tempo e é muito pouco. Porque quando o mundo se preparava para o agito das ciências positivistas, com Augusto Comte, René Descartes, Francis Bacon, Isaac Newton e tantos outros, estava se preparando uma revolução de paradigma científico, ao tempo em que a falange de verdade preparava a terra para receber a terceira vertente da revelação que Jesus prometeu. A gente vai lá em João, capítulo 14, versículo 16, quando Jesus disse: se tiveres fé, eu vos enviarei outro Consolador, que irá vos lembrar de tudo o que eu disse. Veja bem, Jesus já sabia que ia ser tudo esquecido. Que irá vos lembrar de tudo o que eu disse e acrescentar coisas que não podeis entender ainda. Essa promessa do Mestre Jesus se referia aos tempos que viriam, de um evangelho que foi deturpado, que dentro da Idade Média se transformou em poder político, que serviu de tortura, de morte, de destruição, do povo muçulmano nas cruzadas, entre os cristãos. Depois veio a reforma, a contra-reforma, a religião negando a ciência, perseguindo o saber, e conduzindo às fogueiras as médiuns daquele tempo, chamadas de bruxas, e também os pensadores. Tudo em nome do Cristo de Deus. Então foi tudo esquecido. E era preciso ser relembrado numa sociedade mais pluralista, com o crescimento das ciências e dos espíritos. De tanto que a ciência foi negada pela fé, quando a ciência, no momento em que a ciência toma o poder, na perspectiva de influenciar a cultura da época, a ciência passa a negar a fé, se vinga, passa a negar a fé. Por essa razão, vários filósofos iriam dizer que Deus não existe. Nietzsche disse: eu matei Deus. Freud disse que as religiões são um processo de histeria compulsiva, coletiva, obsessiva. Isso porque ele nunca assistiu àqueles cultos que passam na TV de madrugada, não é? Então, percebe-se que existe a tendência de negação da fé. E é preciso, então, que naquele ambiente de ciência, de método, de paradigmas de investigação racional, esse Consolador viesse naquele tempo, levando em consideração essas demandas humanas. Não foi por outra razão que as mesas começaram a girar. Porque as mesas girando não era invencionismo. Uma coisa é eu chegar aqui, olhar para você e dizer: ah, Norma, eu estou vendo a sua mãe ao seu lado. Outra coisa é a sua mãe chegar aqui e fazer toque, 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 eu estou aqui. Né? Então, as mesas
se mexerem, as mesas dançarem, as mesas girarem, não era uma coisa para atender a forma de atender os paradigmas da época, que até hoje é um paradigma que diz que todo objeto da ciência é o que eu posso tocar, sentir, cheirar, ver, escutar, que atinge os meus 5 sentidos. E toda a ciência foi desenvolvida para isso. Em 1854, era grande na Europa a notícia das mesas girantes. As mesas giravam em tudo quanto é lugar. Os fenômenos mediúnicos assaltaram a Europa, a América e a América do Sul, a América Latina também. No mundo todo, a espiritualidade resolveu chegar e se mostrar ao mundo antes do espiritismo chegar oficialmente. Então, em todos os salões de Paris, as mesas giravam, eram os raps. O professor Rivaio, junto com a Amélie Boudet, foi convidado pelo senhor Fortier, um amigo dele, para assistir uma dessas sessões onde se operavam esses fenômenos. Nada espantou o professor Rivaio, porque ele era magnetizador. Ele seguiu a linha de Mesmer, o método de Mesmer. Então, ele sabia da possibilidade do fluido magnético desponderabilizar a matéria, fazendo com que ela pudesse tomar movimento. Sabendo disso, ele já foi meio descrente na história, né? Então, quando Amélie Boudet, o professor Rivaio e o senhor Fortier penetraram no primeiro salão, ele observa que as mesas giram. Para ele, isso não disse muita coisa, né, pelo estudo de magnetismo. No segundo salão, ele observa que as mesas dançam. Também nada, disseram para ele. No salão seguinte, as mesas respondiam às perguntas. Aí ele, opa, causa inteligente, poxa, pergunta inteligente, causa inteligente, né? Ele, na mesma hora, se inscreveu para tomar o lugar da próxima pessoa que saísse da mesa. Assim que saiu a primeira pessoa, ele sentou, ficou Amélie, o senhor Fortier, observando, e ele disse, mesa, o que é você? E a mesa responde, eu não sou mesa, eu sou espírito, eu me utilizo da mesa como você se utiliza do lápis. Ele disse, espírito? Como assim? Perguntou de novo, mesa, o que é você? Aí a mesa já pluralizou, nós somos idênticos a você, né? Aí ele disse, o quê? Vocês já tiveram um corpo? A mesa disse, sim, e daqui a pouco, vocês já estiveram aqui e já tiveram um corpo? A mesa disse, sim, e daqui a pouco vocês é que estarão aqui, porque a mesa também era irônica, né? Vocês é que estarão aqui daqui a pouco. No dia seguinte, o professor Rivaio procura seu amigo, o senhor Boudin, que tinha 2 filhas, Julie, de 14 anos, e como é o nome da outra? Caroline, de 16. Elas já davam passividade em casa. Você vê que tudo estava preparado em torno de Kardec. Davam passividade em casa já há muito tempo, desde muito pequenas, assessoradas pela mãe e pelo pai. Não é? Então, Kardec falou com o senhor Boudin, olha, você me permite fazer uma reunião, participar de uma reunião na sua casa, sob a sua assessoria e da sua esposa, com as suas filhas? Ele, sim, permito, superintendendo, né? Então, chegaram no salão da casa do senhor Boudin, né? Sob o pai da menina superintendendo, a mãe, Kardec e Amélie. Naqueles salões de Paris, de todos os lugares, as perguntas eram as mais bobas, frívolas possíveis. Eles perguntavam se a mulher ia se apaixonar, se ia casar com ele, se amava mesmo, se traía, se aquela herança ia sair, quando ia sair, coisas de dinheiro e de mulher, né? E o professor Rivail, quando sentou de frente às meninas, fez a primeira pergunta. O que é Deus? Nem o que é Deus? E a menina de 14 anos, Julie, respondeu imediatamente, Deus é a inteligência suprema do universo, causa primeira primária de todas as coisas. Aí começou o livro dos Espíritos. A primeira pergunta
O Livro dos Espíritos. Então, em 1854, já falei sobre isso, eu ia falar sobre as meninas todas que participam, mas vai ficar muito comprido, né? O Livro dos Espíritos, publicado no Palais Royal, em Paris, em 18 de abril de 1857, ontem foi o aniversário do Livro dos Espíritos, de lançamento do Livro dos Espíritos, foi o aniversário do Espírita, é o dia do Espírita, e é o dia do Espiritismo. Né? Eu fundei nosso centro lá em Natal nesse dia, para ficar também junto de tudo. Esperei uns meses para poder fundar, só para ficar nesse mês maravilhoso. Então, o Livro dos Espíritos inaugurou no mundo a era do espírito imortal e celebrizou o professor Rivaio como Allan Kardec. A partir daí, ele seria como foi Allan Kardec. Em O Livro dos Espíritos se cumpria a promessa evangélica do Paracleto, do Espírito de Verdade, de Jesus de Nazaré. Isso equivale dizer, equivale afirmar que o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana, é a pedra fundamental do espiritismo. É exatamente essa sua posição na história do pensamento humano. Assim, a doutrina espírita nos trouxe no âmbito da ciência, enquanto consolador prometido, enquanto codificação kardeciana, a doutrina espírita, o espiritismo. E quando, no século XIX, as religiões já colocadas mandavam para o mundo seu dogma de fora da igreja não há salvação, por exemplo, a doutrina espírita, através do senhor Allan Kardec, foi concludente. Fora da caridade não há salvação. A partir daí passou a tremular no céu da terra uma bandeira de luz com a máxima do espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Fundamentada num tripé didático, ciência, filosofia e religião, tem como base o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno, a Gênese, ainda acrescentamos obras póstumas. Lembramos da Revista Espírita e de o que é o Espiritismo. Tudo começou assim. Depois vieram os complementares, as obras complementares, suplementares, todas psicografadas por uma pleiade de médiuns de escola, como, por exemplo, Frederico Pereira Júnior, o médium da FEB, enquanto a FEB era aqui do Rio de Janeiro, que foi um médium assim que se destacou no século XIX. Ele deu passividade ao próprio anjo Ismael. Depois, o médium do século XX, Francisco Cândido Xavier, de saudosa memória. Aí vem Divaldo Pereira Franco, Ivone do Amaral Pereira, Zilda Gama, Sueli Caldas Schubert, Francisco Peixoto Lins, o excelente médium das materializações radiantes, e tantos outros. Então, nós somos muito agradecidos a Allan Kardec. Nós agradecemos a Jesus e a espiritualidade maior, a todos esses médiuns, a todos os espíritos que nos trouxeram essa revelação, essa doutrina, onde nós temos aquele orgulho bom de dizer que, graças a Deus, espírita é o nome do nosso nome. Muito obrigada, muitíssimo obrigada. Agora teremos a nossa linda Norma, com a sua excelente fala para nós. Agora é Norma. Amigos queridos, vocês podem imaginar o que é estar junto a amigos, como nós estamos aqui, para estudarmos, para relembrarmos essa doutrina que nos consola, que nos esclarece. Tivemos esse momento tão lindo com nossa querida Francisca, nos recordando essa fase inicial da doutrina espírita. Cabe a mim a leitura do item 9. Não vou ler todo o item, porque ele é um pouco longo. Então, eu gostaria de sugerir que possamos, em nossos lares, durante a semana, lermos todo esse capítulo primeiro, quando Kardec nos traz as 3 grandes revelações. Porque Jesus disse, não vim destruir
destruir a lei. Eu acho interessante que os 3 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, ele está nos preparando para depois começar com as bem-aventuranças. Então, no primeiro capítulo, não vim destruir a lei, ele fala de Moisés, como eu disse, de Jesus e do Espiritismo. E nós separamos esse item do capítulo 9, de um espírito israelita, essa mensagem, quando ele fala assim: o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo. Então, o mundo será renovado. Passaremos, sim, para uma fase de regeneração, mas se faz necessário que aprendamos e colocamos em prática essa moral evangélico-cristã. Aproximar os homens, esse é o objetivo, e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade. Como Francisca nos trouxe, fora da caridade não há salvação. E a espiritualidade nos ensina que caridade é quando somos benevolentes para com o outro e para conosco, indulgentes para com o outro e para conosco, e possamos aprender o significado do perdão. Quem perdoa se liberta. Quem perdoa pode alçar novas paragens, porque está livre para caminhar e não preso àquele fato, àquela ocorrência que tanto nos abalou, que tanto nos prejudicou, e isso quando o outro que nos prejudica, e quando nós prejudicamos o outro. Às vezes não temos a humildade de reconhecer, mas é através da caridade, e continua a mensagem, e o amor do próximo, e mais alguma coisa, o que é? Estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum. Por que estamos passando por esse momento de pandemia? Qual o objetivo maior dessa crise que nos atinge? É sermos solidários, porque a dor bate em todas as portas. A dor chega para todos nós, em todas as famílias. Então, agora, tanto é o rico como o pobre, de qualquer raça, de qualquer nação. Estamos precisando desenvolver esta solidariedade, mas tão pouco eu posso fazer. Mas eu posso orar, e orar não é pouco. Eu posso orar por aquele que está no hospital, eu não o conheço, mas ele tem seus amores, tanto encarnados como desencarnados. Então, eu posso orar, eu posso doar algo que eu tenha de mim própria, um pouco que seja de solidariedade, de compaixão, de misericórdia, de uma perfeita moral. Isso é que o Evangelho de Jesus nos pede, que tornemos-nos pessoas melhores, pessoas mais dignas, pessoas mais solidárias. E é isso que há de transformar a Terra, tornando-a morada de espíritos superiores. Nós queremos ficar no mundo de regeneração. Quem de nós não quer? Se nos perguntassem, você deseja continuar na Terra quando ela for um mundo de regeneração? Com certeza que sim, porque ainda não será um mundo feliz, mas será um mundo onde predominará o bem. Quer dizer, o mal ainda existirá, mas predominará o bem, será um período de refazimento. Então, eu desejo, sim, mas eu tenho que merecer. A diferença é aí, não há privilegiados, não é uma pessoa de uma crença, de uma raça, que vai ficar no mundo de regeneração por escolha de Deus. É pelas nossas escolhas diárias, as coisas mais pequeninas, nossas atitudes corretas, que nos propiciará ficarmos no mundo de regeneração. Aonde, então, neste mundo, esses espíritos melhores que hoje habitarão. É a lei do progresso, né? É a lei do progresso, como já foi dito, que se dá individualmente, mas se dá também em relação aos mundos.
a que a natureza está submetida, que se cumpre. E ele termina esse período dizendo, e o espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Então, nós temos que agradecer, eu agradeço constantemente ao Pai de amor, esse Pai misericordioso, que propiciou a mim e a todos nós que aqui estamos reunidos, participando diretamente, assistindo, ouvindo, vendo em qualquer momento que deseje, agradeço a oportunidade de ter conhecido a doutrina espírita. Agradeço por conviver com pessoas cheias de dificuldades. Numa casa espírita, cada um tem suas dificuldades, mas estão desejando essa renovação, estão desejando, através do trabalho digno, tornar-se pessoas melhores. E a nossa doutrina, só para encerrar, temos que lembrar, de vez em quando, seus princípios básicos. Nesta manhã, recordaremos 5 desses princípios. O principal, talvez, a crença em Deus, que a nossa querida Francisca nos trouxe. Esse Deus, Deus de amor, Deus misericordioso, como Jesus nos apresenta, é o nosso Pai amoroso, é o Pai que está nos céus. Então, esse Deus que nos protege, que nos ajuda e que dá oportunidade a todos. Não há privilegiados para esse Pai de amor. Temos que recordar outro princípio, que é da imortalidade da alma. Porque esse Deus amoroso nos criou a todos da mesma maneira. Fomos criados de uma maneira simples, ignorantes do saber. Mas, através desta certeza da nossa imortalidade, estou num corpo material que um dia eu deixarei, mas o meu espírito, ele é imortal. Ele continuará a existir, ele habitará a verdadeira vida, o verdadeiro lar, que é o espiritual. Mas nós também temos uma destinação, que é sermos plenos, sermos felizes, e depende de nós, porque ele, esse Deus de amor, nos dá as potencialidades que existem dentro de nós, mas nós temos que desenvolvê-las. E é através do desenvolvimento dessas potencialidades divinas que nós vamos alcançando a nossa meta. Temos que entender que isso não se dá numa só existência. Então, a doutrina espírita nos fala da multiplicidade das nossas existências, que damos o nome de reencarnação. Partiremos um dia, nós que aqui estamos, para a verdadeira vida, e depois retornaremos. Para que retornar? Porque em uma existência, o nosso aprendizado é muito pouco. Criarmos verdadeiros laços, tornarmos-nos pessoas verdadeiramente cristãs, e hoje nós usamos o termo espírita cristã, é uma tarefa gigantesca e nos impulsiona. Então, tem pessoas que dizem, eu já estou tão idosa, eu tenho tão pouco para fazer, eu tenho um trabalho gigantesco para fazer, ainda enquanto estiver aqui. É a minha renovação. E isso é um trabalho contínuo, me dá motivo para viver. E a certeza que reencontraremos os nossos amores e teremos outras oportunidades de reparar os nossos erros. Não existe penas eternas. Esse Deus de amor não nos condenaria para uma situação de sofrimento eterno. Então, nós também temos um princípio que muito consola e muito esclarece, que é a comunicabilidade entre os encarnados e os desencarnados. E para isso precisamos utilizar a ciência, conhecer as leis que regem essa comunicabilidade. Precisamos nos preparar para participarmos de tarefas. Numa casa espírita séria, como é a nossa UME, existem várias reuniões mediúnicas, que se processa essa comunicabilidade entre os dois mundos. E que beleza quando se aproxima um espírito de luz, um benfeitor a nos dar palavras de incentivo. Irmãos, prossigam,
Confiem, tenham esperança. O momento é difícil, mas Deus é o nosso Pai amoroso. E a pluralidade dos mundos habitados. E num outro estudo, que esse já não dá mais tempo, nós falamos dos mundos exteriores, mas também temos que cuidar dos nossos mundos interiores. Obrigada, amigos, por estar aqui com vocês. Que a paz nos envolva. E agora passaremos para a prece final. Vamos, então, mais uma vez, elevar os pensamentos a Deus, nosso Pai, nosso Deus e nosso Pai, a Jesus, Mestre amado e amigo, nosso modelo, nosso guia, a Maria, Mãe Santíssima, Nossa Senhora de todos, que por amor à humanidade, podendo estar em mundos superiores, quis ficar entre nós, auxiliando a todos aqueles que mais necessitam, aquelas almas que precisam do amor maternal da nossa querida mãezinha, Maria. Pedir também aos espíritos responsáveis por cada um de nós, responsáveis pelo nosso lar, responsáveis por todas as atividades aqui desenvolvidas neste mundo. E agradecer, em primeiro lugar, devemos agradecer por essa doutrina maravilhosa que nos foi trazida pelo mestre Allan Kardec, Hipólito Léon Denisard Rivaio, professor Rivaio, o bom senso encarnado que nos trouxe, que codificou através de perguntas variadas aos espíritos, e eles nos responderam, nos deram um novo código, nos deram a nova esperança de uma nova era para a humanidade. Então, agradecemos ao mestre Allan Kardec, agradecemos também a oportunidade de termos conhecido a nossa casa espírita, a UMEN, e através dos estudos ali desenvolvidos, nós podemos traçar um novo roteiro para as nossas vidas. Então, agradecidos por tudo isso, agradecidos pela oportunidade dessa reencarnação, agradecidos pela oportunidade de termos tido um lar que nos recebeu aqui nesse planeta, para que pudéssemos desenvolver ainda mais as nossas capacidades, para podermos merecer habitar, como a norma diz, esse mundo novo, essa nova era que se aproxima. Então, queremos agradecer por tudo isso e pedir agora. Pedir por todos aqueles que estão passando por provações muito rudes, mas provações que são um remédio para que a nossa alma possa despertar para a necessidade urgente de que façamos a nossa reforma íntima, para podermos colaborar com o Mestre Jesus, nosso governador, para que o mundo possa se transformar num planeta de regeneração e depois, então, passar para o estágio de mundo ditoso e feliz, que todos nós um dia habitaremos, dependendo, logicamente, da evolução de cada um. Então, queremos pedir por todas essas almas aflitas, por todas essas famílias que estão passando por perda de entes tão queridos. Mas esses entes queridos, todos nós um dia encontraremos novamente em novas existências. Essa é a felicidade que a doutrina espírita nos traz, essa certeza da vida futura, essa certeza de que Deus nos criou todos para sermos felizes. Deus nos criou todos para que possamos viver fraternalmente. Então, queremos pedir por todas essas almas aflitas
E pedir também por toda a nossa sociedade, pedir pelos nossos administradores, administradores da nossa pátria, pedir pelos nossos deputados, senadores, vereadores, todos aqueles que estão trabalhando para aperfeiçoar as nossas leis, para que as leis sejam mais justas, as leis sejam para atingir a todos os habitantes, não apenas uma parte ou algum partido. Então, que nós possamos, então, pedir por todos eles, para que utilizem a capacidade que nós todos temos de entrar em contato com seus guias espirituais para exercer essa missão tão importante de legislar. E abençoa os nossos governantes que vão aplicar essas leis para que todos possam se beneficiar. Abençoa também a todas as instituições do nosso planeta. Abençoa todos aqueles que estão levando a palavra de Deus em todas as religiões no mundo inteiro, para que o mundo possa vir a se transformar e que essa nova era possa se fazer mais cedo ainda. Então, nós pedimos, neste momento, pela humanidade inteira, por todas as nações da Terra, para que as nações mais importantes, as nações mais poderosas, possam auxiliar a todas aquelas outras nações tão necessitadas de educação, de saúde, de coisas básicas para a sua vida, que o mundo possa se tornar um mundo melhor. E que nós possamos, cada um de nós, fazer a sua parte para que a fraternidade possa vigorar em todo o nosso planeta. Muito obrigado, queridos amigos, por tudo que temos recebido em nossas vidas. E pedimos para que continue abençoando a toda essa humanidade. Em nome de Deus. E que Deus, nosso Pai, possa nos abençoar sempre. E que nós possamos, cada um de nós, fazer a sua parte para que o mundo possa ser bem melhor. Graças a Deus.